Olá, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula eu quero fazer combinações da carta da Torre com o restante das cartas do baralho cigano, certo? Para que assim a gente consiga trazer mais criatividade, memorizar melhor e trabalhar o nosso conhecimento, a nossa interpretação em relação às cartas, certo? Combinações, elas podem ser feitas com 2 cartas, 3 cartas ou mais, tá? Aqui eu vou fazer somente 2 cartas, então será a torre mais uma carta. Lembrando, sempre quando a gente tira a primeira carta, é ela que fala do assunto específico, né? Então, nós tiramos a primeira carta, a segunda só vai complementar a primeira, certo? Então, aqui nós temos a torre. Essa torre representa muito um confinamento, representa muito uma prisão, alguém solitário, alguém se sentindo muito sozinho, né? Alguém que está ali construindo a sua vida e parece que não tem apoio, não tem uma rede de apoio, tá? Então, a torre representa isto. E aí nós vamos trazer a primeira carta para combinar com ela. E nós temos a foice. Então, aqui, ó, um momento de solidão, introspecção, prisão, chegando ao fim, sendo cortado, tá? Então, por exemplo, se alguém está se sentindo sozinho, está num momento de muita solidão, talvez até entrando num período aí de depressão, logo isso passa, logo isso vai ser tirado. Então, o momento aqui de solidão acabando, chegando ao final, vai ser findado, vai ser cortado esse momento da vida da pessoa, tá? A próxima carta, a carta do cachorro. Então, aqui, um momento de solidão, introspecção, até mesmo prisão, tá, gente? Ele pode representar, assim, uma cadeia, tá? Mas, né, para saber se é uma cadeia, se é uma prisão, aí nós precisamos perguntar para a nossa consulente, tá? Porque aqui nós temos só 2 cartas, então é muito difícil da gente levar algo muito específico e objetivo para a vida dela, tá? Mas dá para trazer uma previsão sim, tá? Então, por exemplo, ó, momento aqui de introspecção e solidão, né? Prisão mesmo, chegando ao fim com o auxílio de alguém, tá? Então, alguém chega, ó, tu está na prisão, está ali na tua prisão interna, e chega alguém muito especial, muito querido para te auxiliar, para te tirar desse momento, tá? Outra combinação aqui que pode ser feita sim, tá? Principalmente se tiver, a tua consulente estiver na tua frente, tu puder perguntar para ela. Mas aqui pode ser alguém, uma pessoa, um amigo muito querido, uma amiga muito querida, ajudando ela a construir algo, tá? Porque a torre também representa construção. Então pode ser ela construindo algo em parceria com uma amizade muito querida, com alguém muito próximo, certo? A próxima carta é a carta do peixe. Aqui já mostra uma pessoa que tem uma probabilidade muito grande de prosperar, né, de construir o seu império, construir ali o seu império material e financeiro, mas provavelmente ela constrói sozinha, tá? Ela não tem rede de apoio. Então, sabe aquela pessoa que é muito bem financeiramente, mas é muito sozinha, muito solitária? Então, aqui representa uma pessoa que alcança seu objetivo, constrói seu império na questão financeira e material, tá? É construção através do financeiro. Então, ela constrói sua rede financeira, sua base, seu castelo, mas provavelmente sem muita rede de apoio, certo? Agora nós temos aqui a torre com a casa. Essas 2 cartas aqui sim me representa muito um momento de solidão, introspecção, a pessoa encerrada dentro de casa, ela não quer sair. Aqui pode representar sim uma depressão, um isolamento muito grande, tá? Então aqui tem que tomar cuidado. Quando caem essas 2 cartas juntas, como previsão, né? Olha, tu está num momento de solidão e cuidado para não te trancar em casa, porque eu te vejo muito isolada, muito sozinha e provavelmente afastando as pessoas de perto dela, tá? Quando caem as 2 cartas juntas, é a pessoa que escolhe estar nesse momento, tá? Ela escolhe se recolher, tá? A próxima carta vem a carta do lírio, e aqui já representa um momento de isolamento, mas muito ligado à reconstrução interior, né? A se reconstruir. Então, aqui ela escolhe se isolar, tá? A torre escolhe se recolher. Sabe aquele sabate
que às vezes a gente escolhe tirar ali uma semana de para alimentar o espírito, alimentar a mente. Então aqui a pessoa escolhe se recolher para alimentar o seu espírito, alimentar o seu campo mental e emocional, tá? Aqui pode representar a pessoa indo para um retiro espiritual, indo para um spa também, né? Vai para um spa, vai passar uma temporada em um lugar isolado para ela se cuidar. Aqui é cuidado e bem-estar interno, tá? A próxima carta vem junto com a cruz. Então, aqui representa muito uma pessoa que está se crucificando, ó, a pessoa está se maltratando, a pessoa se recolheu, a pessoa se isolou, ela está sozinha por culpa, tá? A cruz, ela representa, sabe aquele ditado, o fulano está carregando a sua cruz. Só que às vezes essa cruz é culpa, é a pessoa que olha para trás e se ressente por algumas coisas. Então aqui a pessoa está se maltratando, tá? A pessoa se recolheu para se culpar, para se maltratar, para se julgar, é autojulgação, autojulgamento, né? Então aqui a gente pode orientar ela, né, a dizer que ela não precisa estar nesse lugar, ela pode sair, tá? Parar de se julgar, parar de se maltratar, tá? Também aqui pode representar um templo religioso, tá? Ó, a pessoa se isolando num templo religioso, tá? Como previsão, né? Olha, eu te vejo entrando num templo religioso por um momento, buscando conhecimento, mas eu te vejo muito dentro de um lugar, dentro de um templo. Aí não importa qual religião é, tá? Agora nós temos aqui a carta da torre com os pássaros. Aqui representa ensino, tá? A pessoa se recolhe para aprender ou para ensinar. A pessoa está num lugar, porque a torre também representa uma instituição, né? Uma escola, uma igreja. A torre representa algo físico. E com os pássaros, ela já não vai me levar a isolamento, porque pássaro fala muito. Pássaro é comunicação, né? É comunicação, expressão, né? Envolvimento com outras pessoas. Então aqui eu já não vejo ela aprisionada. Então, essa pessoa está no local físico para conversar. Ensino. Ou eu vejo ela dando aula, ou eu vejo ela dando palestras, ou eu vejo ela dentro de uma escola ensinando, ou eu vejo ela dentro de um templo religioso passando conhecimento, ou né, se alimentando de muito conhecimento e muita troca através da conversa. Então, aqui já não vejo isolamento, tá? Nós temos que cuidar muito a carta que cai do lado da torre, porque nem sempre a torre vai falar sobre uma pessoa aprisionada, uma pessoa isolada. Aqui nós temos a carta da torre com jardim. Já muda totalmente, porque a torre é isolamento, o jardim já é tu sair para a rua e encontrar as pessoas. Então aqui ela pode estar dizendo: saia do teu castelo, sai desse isolamento e vai buscar se conectar com as pessoas do lado de fora, né? Aqui não é um momento da gente analisar naipes, né? Mas se nós olhar, são dois naipes de espadas. Então, aqui representa uma pessoa que está pensando muito, né? Está no campo mental, está trabalhando muito os pensamentos, imaginação, e não é legal, né? Isso acontece quando a gente está muito sozinha, quando a gente não tem com quem conversar. Então, aqui está pedindo, sim, para ela sair do isolamento dela e buscar conexão com a rede social dela, com os amigos, né? Fazer network, buscar se conectar com as pessoas para mudar um pouco, mudar a energia dela, tá? Agora, a carta da torre com a raposa, aqui já mostra algo como se fosse uma autossabotagem. Então, essa pessoa se recolhendo, né, se isolando muito e se autossabotando, tá? O que que pode também falar? O que essas duas cartas também pode trazer é essa pessoa sendo manipulada, tá? Então aqui ela está reclusa, ela está dentro de um lugar, né? Por exemplo, não sai de casa, não conversa com ninguém, está isolada porque tem alguém manipulando ela, tá? Tem alguém que não está ajudando, muito pelo contrário, está estimulando ela a estar nesse momento de muita solidão. Então aqui ela tem que tomar um pouco de cuidado com alguém do lado dela que está estimulando ela a se recolher e a se isolar muito, tá? Agora, a torre com a nuvem.
momento de confusão, tá? A torre é nosso campo mental também. Então, a torre também é a carta tema do nosso campo emocional, da nossa área emocional e psicológica, né? Então, aqui ela vai falar sobre pensamentos. A pessoa se isolando, pensando muito e entrando numa confusão mental, tá? Então, ela confundindo muitas coisas. É, como que a gente fala assim, por exemplo, a pessoa que pensa muito, pensa, cria, está sempre criando, está sempre trabalhando e fazendo planos no campo mental. Só que ela não põe em prática, então isso traz confusão, tá? Isso pode trazer confusão para o futuro. Ela não tem clareza do que vem na vida dela, do que vem para o futuro, tá? Então são duas cartas que representam muito esse campo dos pensamentos e da parte mental, tá? Outra coisa também que pode falar é ela precisando se recolher, tá? Vamos supor, ela vai precisar ficar alguns dias num lugar, mas só que é por pouco tempo, porque a nuvem é passageira, tá? A nuvem traz um momento bem rápido, tá? Então, aqui, momento rápido de recolhimento, né? De prisão, de introspecção, em seguida passa, tá? Mas cuidado aí para tu não te perder nos seus pensamentos, né? E não acabar entrando numa confusão mental, sem ter clareza do que quer, tá? Agora, torre mais chave, que falam de objetivos, tá? A torre, ela é uma construção sólida, ela é feita de tijolo, pedras, né? Então, tem solidez aqui, por mais que o naipe seja de espada, é algo sólido, tá? Dependendo ali das cartas que caem ao redor. Mas ela representa uma construção. A chave também é uma conquista. Só que aqui, como a primeira carta é a torre, pode representar que essa pessoa está planejando algo no seu campo mental, né? Ela está ali é, recolhida, né? Ela não está aparecendo para todo mundo. Ela está mais recolhida no seu canto, mas está planejando, está buscando colocar algo em prática. E aqui nos mostra que ela consegue colocar isso em prática e obter sucesso. Então, é uma conquista que ela alcança a partir dos seus pensamentos e dos seus planejamentos, tá? Ela alcança o objetivo, certo? Agora, torre mais criança representa aqui alguém, sabe aquela depressão pós-parto? É, alguém que pode ter filhos pequenos, né, e está num momento muito delicado emocionalmente, precisa se isolar, precisa do seu momento único, mas não consegue, porque tem muita bagunça ao redor, né, tem muita euforia ao seu redor. Então, ela aqui pode representar uma pessoa estressada, uma pessoa que precisa de um tempo para ela, mas não está conseguindo, não está conseguindo esse momento, tá? É, se a gente for analisar, já falando de um campo mais profissional, material, também pode ser essa pessoa iniciando algo novo numa instituição, tá? Então, recomeçando o seu campo profissional numa instituição diferente, né? Até um servidor público, aquela alcançando um objetivo de ser contratada, de ser chamada através de um concurso. É um recomeço numa área específica, tá? Mas aí a gente também precisa ter o nosso consulente na frente para perguntar, tá a fim de fazer algum concurso, né? Já fez alguma prova, tá a fim de fazer? Porque aqui também pode mostrar ela recomeçando a vida como servidora pública ou numa instituição pública, tá? Torre com a âncora. Aqui representa um trabalho que pode isolar muito a pessoa. Então, a pessoa trabalha num lugar onde ela não tem comunicação com ninguém, tá? A pessoa realmente trabalha ela e um computador, trabalha de casa, mas é um trabalho que faz essa pessoa se sentir muito sozinha, tá? E pode representar um trabalho que, por mais que essa pessoa trabalhe sozinha ali, pode representar um trabalho que dá condições dela crescer e progredir ali dentro, tá? Então, é um trabalho positivo, certo? Agora, a gente chega com os caminhos. Então, aqui pode ser que essa pessoa se recolha muito, né? Entre num momento ali de bastante solidão, por escolha própria, tá? Então, por exemplo, ela chegou numa fase da vida dela que ela já aproveitou tudo, né? Ela já conhece muito da vida, conhece muito das pessoas e escolheu se recolher, tá? Outra coisa, nós também podemos levar isso, essas duas cartas para o campo profissional.
Então a pessoa escolhe, né, trabalhar num lugar aonde ela se sente muito sozinha, tá? É a escolha dela, tá? Ou ela escolhe estar naquele, sempre é escolhas, tá? Caminhos representa as nossas escolhas, não é o que o universo ou o que a vida escolhe para nós que escolhemos, tá? Então aqui pode representar ela escolhendo estar num lugar aonde ela vai se sentir sozinha, tá? Ou não vai ter rede de apoio, ou não vai ter colegas, é ela com ela mesma, mas satisfeita, tá? Feliz, por mais que esteja sozinha. Agora, a torre com o chicote. Aqui sim representa uma pessoa que trabalha muito o campo mental e emocional, mas se torturando bastante, tá? Torre, como a torre, né, representa lá construções antigas, ela também fala sobre repetição de padrão. Então, por exemplo, a pessoa está repetindo um padrão ali da sua família, da sua rede familiar. Então, por exemplo, se essa pessoa é uma pessoa depressiva, se essa pessoa é uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, né, torre é sozinha, não tem comunicação, uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, ela pode estar trazendo isso, repetindo isso da sua rede familiar. Ou a mãe era assim, a avó era assim, ou a maior parte da família também tem essa dificuldade e ela está repetindo. Só que como o chicote caiu aqui, isso para ela é uma tortura. Ela não quer estar aqui, entendeu? Isso para ela é uma forma de punição, tá? Também pode representar uma pessoa que está se punindo por algo, tá? Ela está realmente se punindo, se machucando por algo que aconteceu. Então tem que estimular essa pessoa a sair desse momento e buscar ajuda, tá? Agora a torre com a lua, aqui representa uma pessoa que trabalha muito o seu campo emocional, só que entra muito profundamente no seu inconsciente, né? A pessoa que, sabe aquela pessoa que tudo é espiritual, tudo é magia, tudo foi o universo que fez. Como que eu posso explicar para vocês? Sabe aquela pessoa que diz que nada é por acaso? Não, isso não é por acaso, isso era para acontecer, isso isso aconteceu porque está sempre colocando as coisas, né, do campo místico e universal nos seus acontecimentos. Isso é um pouquinho perigoso, porque a pessoa que pensa muito assim, ela tem dificuldade de ir conquistar as coisas dela, porque ela espera muito que a espiritualidade ou que o universo coloquem o que é de merecimento dela. Então é aquela pessoa que diz assim: o que acontecer para mim tá bom, né? Se eu sou merecedora, que aconteça. Então isso faz com que a pessoa não tenha aquele ânimo e aquela proatividade para ir fazer o que precisa ser feito. Então ela trabalha muito o campo mental, psíquico dela, a imaginação, sabe? Tá sempre imaginando as coisas, se aprofunda muito sentimentalmente. É aquela pessoa que se tá feliz, ela tá mega feliz. É aquela pessoa que se tá triste, ela tá quase morrendo. Então, muito intensas coisas para ela, tá? Nesse campo aqui, a torre mais lua é muita intensidade. Então, como previsão, pode falar que essa pessoa vai entrar num momento de alcançar um objetivo, né? A torre está aqui, material. Então, por exemplo, olha, tu vai alcançar um objetivo muito em breve, eu te vejo numa intensidade emocional e sentimental muito grande, tu se sentindo satisfeita, tu se sentindo feliz, conectada com o teu propósito. Não tenho nada de negativo para falar aqui, mas a gente pode falar para ela que cuidado para não ficar imaginando muitas coisas, né? Coloca o pé no chão e também vai atrás do que tu quer, tá? Mas aqui é um momento de felicidade, são os méritos dela, né? Ela tá no momento onde realmente o universo trabalha para ela, tá dando os presentes que ela merece por mérito, tá? Porque ela tá construindo a sua vida, ela tá caminhando em direção ao que quer, tá? Então aqui fala sobre um campo emocional e mental muito forte, mas também os seus méritos, ela alcançando seus objetivos e por merecimento o universo colocando coisas boas na vida dela, tá? A torre mais o urso pode representar aqui brigas, tá? Uma pessoa que se isola, tá isolada, se sente sozinha e vai entrar em conflito com alguém. Aqui provavelmente é uma pessoa que vive com alguém, mas se sente muito sozinha.
tá? Uma pessoa que está dentro de casa, pode ter filhos, marido, mas se sente muito sozinha, ela não se sente amparada, não tem apoio, tá? Então uma pessoa que caminha sozinha, mas não porque quer, porque as pessoas ao redor não a compreendem, tá? Também essas 2 cartas juntas pode representar, um atrito ou uma briga dentro da justiça, tá? Eu não tenho a carta da montanha aqui, a montanha que representa a justiça, mas a torre representa um tribunal, a torre representa um órgão físico e público. Então, aqui pode ser uma briga dentro de uma instituição, tá? Um conflito, alguém brigando por territorialismo, alguém brigando por algo material, alguém brigando, isso é meu e não é teu, e nós vamos ir até o fim para vencer esse, para ajustar isso. Então pode também ser briga, tá? Torre com a mulher, uma mulher que se isola, uma mulher que se sente muito sozinha, tá? A torre, né? Eu estou sozinha, tá? Ela que se sente sozinha, ela está sozinha, tá? Então aqui representa a própria consulente que está contigo, e se for um homem, pode representar aí a mulher dele, né? A parceira dele. Então ela se sentindo muito sozinha. Então a gente pode também já trazer uma previsão ali para ele, olha, tua mulher vai se recolher, vai se isolar muito, pode ser que ela entre em um momento de depressão, então já tem que começar a prestar atenção no campo emocional dela, né, como que ela tá. Então aqui também é necessário a gente dizer assim, olha, vai entrar por um período muito forte de solidão, de se sentir sozinha, né, de estar num momento de introspecção. Mas cuidado para não se recolher tanto, tá? Não se recolhe no momento certo, mas depois vai buscar conexões, tá? E aqui é solidão, tá? Uma mulher se sentindo sozinha. Torre mais rato, aqui é depressão, aqui é desgaste energético, aqui é alguém que está dentro de um lugar, mas se sente desgastado, roubado energeticamente. Também pode representar um roubo dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, tá? Olha, aqui é um lugar público, uma empresa, e pode ter um roubo ali dentro. Tem alguém ali interessado em alguma coisa e está roubando, tá? Também pode representar isso. Torre mais estrela, essas 2 cartas juntas são muito lindas, porque representam um momento, sim, de solidão, mas para se conectar com o campo espiritual, com os mentores, com os guias, tá? Aqui pode representar uma igreja, um centro espírita, um templo, e aqui a espiritualidade nos auxiliando, a gente sendo guiado nesse momento, tá? Então é um momento de meditação, é um momento de silenciar a alma, a mente, para se conectar com a espiritualidade. Também pode ser que a gente alcance um objetivo, né, de conseguir um emprego dos sonhos, passar numa prova, passar num concurso, eh, construir a casa própria com a ajuda da espiritualidade, tá? Como assim a espiritualidade ajuda? A gente está tão conectado com a espiritualidade, a gente está tão, tá estudando, está evoluindo, está trabalhando as suas sombras, e dessa forma a gente vai limpando o nosso campo. Então, conforme a gente vai evoluindo, o nosso campo energético vai sendo limpo. E se ele vai sendo limpo, nós temos mais facilidade de alcançar objetivos. Então, com certeza é com a ajuda da espiritualidade. Mas não que ela esteja fazendo isso por conta própria, é porque está tão conectado com os teus propósitos, com os teus estudos, com a tua evolução aqui na Terra, que tu mesmo está abrindo esse campo para a espiritualidade ajudar, certo? Agora, torre mais cegonha. Aqui pode representar, sim, uma depressão pós-parto, tá? Pode representar também uma pessoa que vai engravidar, uma pessoa que já está grávida, mas que provavelmente vai ficar sozinha com o bebê. Sabe aquele casal que a mulher engravida, talvez a criança nem dá tempo da criança nascer e eles já se separam, ou também pode representar um casal que teve um filho, mas a mulher se sente sozinha nesta criação, tá? Então, alguém aqui tem a ver com a maternidade, com o campo familiar dessa pessoa, né? Mãe, filho e esposo. Então, é uma pessoa aí que pode separar e criar o filho sozinha, tá? Ou uma pessoa que é casada, mas o marido não, sabe, aquele marido que não pega junto ali.
e aí ela se sente muito sozinha nessa maternidade, tá? Torre mais aliança. Aqui sim pode ser um contrato sendo assinado numa empresa, aqui pode ser a compra de uma casa, aqui pode ser uma sociedade acontecendo, tá? A torre é uma instituição, uma empresa, né? Então um contrato acontece, uma parceria acontece, uma sociedade vai ser feita, tá? Alcançando objetivos, né? Se fala aqui de uma pessoa no campo mental, essa pessoa consegue sair desse movimento aí de estar sozinha, né? De se sentir sozinha, e ela, aliança é ação, tá? Então ela vai sair desse lugar aqui para mudar o rumo da vida dela, tá? Então aqui ela não fica sozinha por muito tempo, se esse é a condição dela nesse momento. Ela não fica, ela sai, tá? Mas aqui representa muito mais um contrato ou uma sociedade acontecendo, tá? Uma parceria acontecendo. Torre mais livro, aqui sim pode falar sobre um trabalho numa escola, numa faculdade. A pessoa dando aula, a pessoa trabalhando lá dentro, né? Até pode sair dessa fase de dar aula e assumir um outro cargo dentro dessa escola, dentro dessa faculdade, tá? Agora, se a pessoa não é professora, não tem essa profissão, aqui pode representar um estudo numa faculdade, ou a pessoa fazendo uma pós-graduação, porque a torre é maior, é algo maior, tá? Então, é um estudo que vai trazer, sim, uma grandeza para o currículo dessa pessoa, tá? Então, aqui pode ser ela entrando numa faculdade ou fazendo uma pós-graduação, né? Fazendo também um intercâmbio, também pode falar. Se cai o navio aqui, então é intercâmbio, tá? Torre mais trevo, pode falar aqui de um momento de sorte, prosperidade chegando, tá? Por mais que a torre fale ali da solidão, né, da prisão, é, ela não fica muito tempo, porque o trevo é uma carta pequena, é uma carta que representa, o trevo é pequenininho, né, uma folhinha, então representa muito algo pequeno e rápido, tá? Então o tempo do trevo é curto, então se a pessoa está se sentindo sozinha, logo ela vai sair desse momento, tá? É um momento curto ali que ela vai passar, se sentindo sozinha, solitária, e em seguida ela se abre para a vida, tá? Agora, se ela não está nesse momento aí de se sentir sozinha, aqui também pode representar ela tendo prosperidade dentro de uma empresa, né, dentro de um lugar específico, tá? Ela alcançando um período aí de muita prosperidade e satisfação aqui dentro, tá? Torre mais coração é uma pessoa que ama em silêncio, tá? É uma pessoa que esconde seus sentimentos, é uma pessoa que ama alguém e não, ou não é correspondida ou não tem coragem de falar, tá? Mas é uma pessoa que ama em silêncio, não fala e guarda, né? A torre introspecção, ela guarda seus sentimentos, ela não fala, tá? Torre mais caixão, aqui pode representar uma depressão profunda, a pessoa não fala, a pessoa guarda seus sentimentos e tem que tomar cuidado, porque quando cai essas duas cartas juntas, a pessoa pode ter aqueles pensamentos, né, de acabar com tudo, de terminar com a vida, tá? Então, aqui é um pouquinho perigoso, a gente precisa incentivar o nosso consulente a buscar ajuda, tá? Ou até mesmo a gente ajudar de alguma forma, se tu faz algum outro tipo de terapia, auxilia ele, né? Mesmo sem cobrar, a gente não está aqui, eu como cartomante, eu não trabalho só com as cartas, trabalho com outras ferramentas, e eu tenho vários consulentes que eu não cobro, eu trabalho porque eu consegui ver que a pessoa não tem condições de pagar e que ela está passando por um momento muito delicado na vida, ela precisa de ajuda. Então, a gente também, como profissional, tem que ter o nosso lado humanitário, o nosso lado humano, servindo as pessoas assim como Jesus veio na Terra para servir, tá? É lógico, a gente precisa do financeiro. Aqui, infelizmente, a gente não vive sem o dinheiro. Então, nós precisamos também ter prosperidade. Então, cobre o valor que o teu trabalho tem, né? Se o teu trabalho vale muito, cobre muito, mas também tenha aquele olhar solidário para quem precisa, certo?
Torre mais montanha. Aqui sim pode ser uma briga na justiça, tá? Aqui a torre e a montanha é um processo chegando. Aqui tem processo judicial, algum processo acontecendo, essa pessoa vai precisar de auxílio de advogado para poder resolver um problema. Ó. A pessoa procurando o auxílio numa instituição por um problema muito grande que chegou na vida dela, ou que vai chegar, tá? É, não tem outra coisa para falar aqui a não ser realmente questões burocráticas, judiciais, é muita burocracia, né? É algo que envolve aí coisas que fogem do nosso conhecimento, tá? E aí a gente precisa do auxílio de uma pessoa, de um profissional específico para passar por esse problema, resolver esse problema, tá? Torre mais cavaleiro. Aqui pode ser alguém que está num momento de muito isolamento, introspecção, por conta de alguém, né, que trouxe às vezes traz, é, não sei, um pensamento ruim, uma palavra ruim, sabe? Quando tu tem alguém chegando na tua vida, né? Tu sabe, ah, fulano tá chegando e tu cria muita expectativa na chegada. E aí essa pessoa chega e te dá um banho de água fria. Então, alguém decepcionando, tá? Que ela se decepciona, se isola porque alguém decepciona. Não é que alguém decepcione, ela se decepciona com essa pessoa. Porque ela esperava algo e essa pessoa não realizou as expectativas, né? Não atingiu as expectativas, tá? Então aqui a culpa não é do cavaleiro, a culpa é dessa pessoa que colocou muita expectativa em cima desse encontro, tá? Então aqui pode ser um encontro que acontece, não é como ela esperava, dá tudo errado e essa pessoa se isola. Essa pessoa, sabe aquela pessoa que diz, agora eu não quero mais ninguém, agora acabou, agora eu vou viver sozinha. É exatamente isso que acontece com essas duas cartas, tá? Aqui também pode representar alguém construindo algo, tá? Mas não é sozinha. Aqui o cavaleiro chega trazendo a oportunidade dela construir algo, né? Ou dela construir uma casa, ou dela mesma construir seu próprio emprego, sua própria empresa, tá? Mas aqui a oportunidade chega para ela, tá? Aqui nós temos a torre com o homem ou com o cigano, que aí representa um homem se isolando, um homem depressivo, né? É um homem precisando tomar cuidado, porque ele vai entrar numa fase aí de prisão, né? Se ele não for a pessoa aí que vai se aprisionar nele mesmo, nos próprios sentimentos, pode ser também que ele passe por uma dificuldade, um problema e precise responder por isso dentro de um lugar, tá? Aí nós temos a torre com o navio. Aqui pode representar um trabalho numa empresa multinacional, tá? Uma empresa multinacional, uma pessoa diplomática, uma pessoa que trabalha com diplomacia, uma pessoa que trabalha com intercâmbio. Então, aqui fala sobre alguém que está trabalhando num lugar que viaja o mundo inteiro ou que esta empresa pertence ao mundo inteiro, tá? Mas aqui é algo mais diplomático. Alguém que trabalha com comércio exterior, né, com diplomacia, é alguém mais de patente mais elevada. Torre mais cobra, aqui pode representar uma pessoa que pensa muito, né, tem uns pensamentos muito negativos, tá? Uma pessoa que tem uma criatividade um pouco aflorada e diferente, tá? Então, sabe aquela pessoa que às vezes pensa assim, para mim, traição acontece até no pensamento, então também pode representar uma pessoa que pensa muito que o outro está traindo. O outro não está traindo nada, o outro pode só pensar besteira, mas para ela já é uma traição, tá? Ou aquela pessoa assim que tem muito tempo para ficar pensando e ela só pensa bobagem, só pensa que fulano está traindo, só pensa que ciclano trai, que a pessoa é falsa, que a pessoa é invejosa, mas aqui está muito no campo dela, tá no campo mental dela. Então ela pensa que os outros fazem, tá? Aqui já não mostra para que os outros façam, aí teria que estar assim. Ó, existe sim pensamentos de traição em relação a ti, né? Existe traição, intriga, inveja, falsidade, fofoca em relação a ti. Mas aqui não, aqui primeiro é a torre. Então a torre representa
o que a nossa consulente está centrada nesse momento. Ela está centrada em pensamentos de ou até ela mesma pensa, né, ou ela está pensando em trair, ou ela está pensando em fazer alguma coisa difícil, ou ela está nutrindo esses pensamentos, tá. Ou ela está planejando atacar alguém, ou ela está planejando o campo do pensamento, ela está pensando, ou, né, direcionando pensamentos maldosos para alguém. Também pode ser a consulente que está nessa vibe aqui, tá. Aí nós temos a torre com o envelope. Aqui sim pode ser um contrato temporário, tá? Um contrato pode não representar aqui, eh, só essas 2 cartas pode não representar uma a pessoa sendo chamada num concurso, tá? Porque o envelope é algo meio temporário. Nós precisaríamos aqui de uma carta do livro, que aí sim ele traz um potencial ainda maior. A pessoa estudou, né, se preparou, passou na prova e aí vai ser chamada. Mas aqui só a torre com o envelope representa uma pessoa, né, que está esperando aí ser contratada e provavelmente vai ser contratada. Mas talvez não seja algo muito longo, tá? A gente pode também passar essa informação para a pessoa. O que mais essas 2 cartas juntas podem falar é a pessoa assinando um contrato de uma empreiteira, de uma construtora, para construir algo, também pode, tá? A pessoa se isolando para fazer uma prova, a pessoa estudando muito para realizar uma prova, também pode representar aqui uma entrevista de emprego, tá? A instituição, a empresa, e o envelope representa a entrevista, tá? Depois nós temos a torre com o sol, que aqui representa uma pessoa prosperando muito dentro de um lugar, tá? A pessoa está dentro de uma empresa, dentro de uma instituição e prospera muito, tem muita visibilidade, é, ela é muito visada dentro da empresa, mas para alcançar é, lugares maiores ali dentro, crescer ali dentro, tá? Então aqui é crescimento dentro de um lugar. Se nós for levar para o lado mental, emocional e psicológico, é uma pessoa que trabalha muito o ego, tá? Então, é uma pessoa que tem o ego muito elevada, é muito prepotente, né? Se acha mais que os outros, né? Olha a torre, né? Eu sou a torre, eu sou mais alto. E o sol, né? Eu sou, eu faço. Só eu que sei, né? Ninguém sabe mais nada. Fulano tá errado, eu tô certo. Então, aqui também pode estar falando de uma questão muito interna da pessoa que alimenta o seu ego, tá? É uma pessoa prepotente, arrogante, com certeza pode falar sobre isso, tá? Depois nós temos a torre com o buquê, que aqui representa um casamento numa igreja, tá? Um casamento sendo feito numa igreja, uma festa muito linda num lugar especial, comemoração dentro de um lugar, comemoração na empresa. Aqui a pessoa está dentro da empresa e pode completar uma etapa, né, um ciclo de muita felicidade ali dentro, e isso sendo comemorado. A pessoa alcançando outros, como que a gente chama? Outros cargos ali dentro, né? E isso é motivo de comemoração, tá? A pessoa, apesar de ser um pouco sozinha, ela é muito feliz, ela tem motivos para comemorar. Então, aqui também pode representar uma pessoa que se formou, a pessoa está se formando e vai comemorar essa formatura. Tá? Essas 2 cartas juntas são muito boas, são muito positivas. E aqui nós temos a torre com a árvore, que aqui representa já um alcance, né, alguém alcançando um objetivo, mas familiar, é em conjunto, tá? Então alguém que se dedica muito à família, né, ela se dedica muito, né, ela não está isolada. Quando a carta da árvore cai junto, ela não é uma pessoa que se isola, mas ela é uma pessoa que dedica muito tempo à família, tá? E isso traz crescimento, isso traz nutrição. Então aqui é uma família unida, né, uma esposa ou um esposo que se dedica muito à sua rede familiar e faz essa rede crescer, porque a torre é construída para cima, a árvore cresce para cima e se expande para os lados. Então, aqui nós temos 2 cartas que trazem expansão familiar, uma família unida que conquista muitas coisas, ou que vai conquistar muitas coisas, tá? Aqui, como nós temos árvore e torre, é uma pessoa que pode conquistar, por exemplo, uma faculdade totalmente de graça, né? Uma pessoa que consegue
ter uma nota muito alta ali no Enem, não sei, mas consegue uma bolsa integral numa faculdade, alguém que faz uma prova e passa assim, ó, 100% para uma profissão muito valorizada, muito específica, que é muito difícil de conseguir, a pessoa consegue. Então, aqui, pessoas que alcançam objetivos, mas porque se unem, sabe? Uma ajuda a outra dentro da sua área familiar e elas alcançam esse objetivo maior, certo? Então, acabou nossas cartas. Tivemos aqui a torre, combinação da torre com as 35 cartas restantes do baralho cigano, tá? Nesse curso que vocês estão fazendo, da mandala cigana, eu trouxe só essas duas combinações, porque são muitas cartas para fazer combinações e eu quero que vocês estimulem a criatividade de vocês. Então, eu quero que vocês peguem aí caderno de estudo, que é muito necessário, tá? Não se estuda sem um caderno. Peguem o caderno de vocês e cada dia vocês tirem uma carta para fazer combinação. Então, hoje eu tirei a carta do cachorro. Tu vai escrever no teu caderno. Cachorro mais foice. O que que representa? Escreve no teu caderno. Aqui é uma amizade sendo cortada, tá? Aqui é um amigo que tu vai perder, é um amigo que pode fazer alguma coisa para ti e essa amizade vai se desfazer, então coloca ali. Uma parceria que vai ser desfeita, coloca ali. Uma sociedade que vai ser desfeita, coloca ali, tá? Então vai anotando porque dessa forma tu vai trabalhar a tua criatividade e tu vai trazer mais, vai agregar mais valor às tuas previsões, certo? Então eu fico por aqui, até a próxima aula.